E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de funções, tá bom? Desta vez, iremos aprender um pouco sobre os gráficos de uma função, tá bom? Gráfico de uma função, como se dá o processo de construção, quais informações esses gráficos podem nos passar sobre determinada função, tá bom? Dada uma função uma função qualquer f, consideremos os pares ordenados x e y, tá bom? Esses pares ordenados são peças fundamentais na construção de gráfico de funções, nos quais o primeiro elemento é um valor x do domínio e o segundo a imagem y desse x por f. Como vimos, esses pares podem ser representados por pontos do plano, tá certo? O conjunto de todos esses pontos é o gráfico de f, ou seja, forma a função, o gráfico da função. Por exemplo, consideremos o conjunto A. Está aqui, o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E a função f de A em R, ou seja, o domínio é o conjunto A e o contradomínio é todo o conjunto dos reais, tá bom? Definida por f de x igual a 2x menos 3. Vamos construir uma tabela que mostre os valores de x do conjunto A, suas respectivas imagens y e seus pares ordenados x e y correspondentes. Tá bom. Aqui temos a tabela, certo? Na primeira coluna temos todos os valores de y, ou seja, todos os valores do domínio. Na segunda coluna temos a lei de formação aqui, ó, temos a lei de formação da função. E na terceira temos os pontos, os pares ordenados. Bem simples, pessoal. Olha, você pega o valor do x, joga na função e encontra um valor para y. Olha só, quando você joga 1 na função, encontra menos 1. É só fazer essas continhas aqui, tá bom? Então já encontramos o primeiro par ordenado, é 1 e menos 1. O elemento 2, se você jogar na função, vai encontrar 1. Então encontramos o segundo par ordenado, 2 e 1. Se você fizer a mesma coisa com 3, também vai encontrar um valor de y aí na função. Encontramos o terceiro par ordenado e assim por diante, tá bom, pessoal? Beleza. Agora podemos representar os pontos definidos pelos pares mostrados na tabela, isto é, o gráfico da função. Olha, já temos pontos suficientes, que já dá para construirmos o gráfico, tá certo? Deixa eu rolar aqui a página. Beleza. Olha só, pessoal. Qual foi o primeiro par ordenado? 1, 1 e menos 1, né? Então vamos lá, olha, vamos vir para aqui. 1 e menos 1. Tá certo? A imagem está travando um pouco, mas vamos lá. 1 aqui para x e menos 1 para y. Já encontramos o primeiro ponto. Tá aqui. O próximo par ordenado é 2 e 1. Aí você vem aqui, olha, 2 para x e 1 para o y. Aí forma o segundo ponto. Depois o terceiro par ordenado, 3 e 3. Vem para cá, 3 e 3. E assim por diante, tá vendo? Olha, pelo desenho que o gráfico está formando, podemos perceber que ele é composto por uma reta. O gráfico dessa função é uma reta, tá bom? Deixa eu descer aqui um pouco. Certo. Olha só. Como para cada x do domínio deve existir em correspondência um único y no contradomínio, vimos isso na aula passada, tá bom? Então, para cada x haverá um único ponto no gráfico de f, tá bom, gente? Então, se vocês têm lá a função, você coloca lá o ponto no x, ele vai tocar o gráfico e depois vai tocar também no eixo do y, tá bom? Só pode tocar em um único ponto. Se tocar em mais de um, não é uma função, tá bom? Assim, se um gráfico apresenta mais de um ponto com a mesma abscissa x, ele não pode representar uma função. No gráfico a seguir, os pontos A e B têm a mesma abscissa, que é igual a 1. Portanto, ele não é gráfico de uma função. Olha só, pessoal. Temos aqui o gráfico, né? O eixo x e o eixo y. O gráfico é esse aqui em azul.
No ponto do x, quando ele vale 1, olha só, o elemento 1 na abscissa, ele vem para cá, toca no gráfico e vai para 1 no y, nas ordenadas, tá bom? E também, quando ele vale 1, ele vem, sobe, toca no gráfico lá em cima no ponto A e vem para cá para o 3. Ou seja, no mesmo gráfico, a abscissa tem dois pontos correspondentes. Então, isso não pode acontecer em um gráfico de uma função. Por isso que esse gráfico ele não representa uma função, tá bom? Porque tocou em dois pontos. A mesma abscissa, o mesmo elemento de x tocou aqui no gráfico em dois pontos diferentes, tá bom? Observe que pontos com a mesma abscissa significam pontos que pertencem a uma mesma reta perpendicular ao eixo x. Deixa eu vir aqui para cima. Pronto, vamos para cá. Ao observarmos o gráfico de uma função, podemos ver seu domínio e seu conjunto imagem. O que ele quis dizer, pessoal? Só em olhar um gráfico você já pode encontrar, já pode saber qual é o domínio dessa função e qual é a imagem dessa função, tá bom? Por exemplo, considere a função f, cujo gráfico se vê na figura. Aqui está o gráfico dessa função, gente. Olha, essa parte em azul é o gráfico, tá bom? Dessa função. A projeção do gráfico sobre o eixo x nos dá o domínio, ou seja, o que ele quis falar com isso? Olha, a função começa daqui, é o desenho do gráfico, dessa função começa, vem até ali em cima, tá bom? Olha, então a projeção, que é daqui para cá e daqui para cá, representa o domínio no eixo x, no eixo das abscissas. Então o domínio já está aqui, olha. O domínio é do 1 fechado até o 4 fechado, tá bom? Agora, a projeção do gráfico dessa função no eixo do y, ou seja, no eixo das ordenadas, vai nos dizer a imagem dessa função. Então, ela vem daqui, vem para cá, e daqui vem para cá. Ou seja, é do 2 fechado até o 6 fechado. É exatamente a nossa imagem, tá bom? Bem legal, né? Através do gráfico você pode encontrar o domínio da função e a imagem também. Beleza. E aqui, olha, a projeção do gráfico sobre o eixo x nos dá o domínio. Domínio f é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e x é menor ou igual a 4. E a projeção do gráfico sobre o eixo y nos dá o conjunto imagem de f. Então, a imagem dessa função é x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 2 e o x é menor ou igual a 6. Agora vamos analisar um pouco sobre a variação de uma função. Vamos lá. Consideremos a função f nesse intervalo aqui, de menos 2 fechado até o 8 fechado, em R, tá bom? Aqui é o domínio e aqui é o contradomínio, são os reais, cujo gráfico se vê a seguir. Vamos analisar esse gráfico percorrendo da esquerda para a direita, tá bom, gente? Isto é, vamos caminhar sobre a curva de acordo com o sentido crescente do eixo x. Observamos que o valor de y aumenta até chegarmos no ponto de abscissa 2. O que ele quis dizer com isso, gente? Olha só, o gráfico começa aqui, né? Ele vem, está crescendo, tá bom? O gráfico está crescendo até chegar aqui, neste ponto de abscissa igual a 2. A partir daqui ele vai começar o quê? A decrescer, tá vendo? A curva começa a cair, certo? Então, olha, o y aumenta até chegarmos no ponto de abscissa 2. A partir daí, o valor de y diminui até o ponto de abscissa 5. Olha só, vem diminuindo, diminui. Quando chega aqui, o gráfico da função, até chegar no 5, ela está diminuindo, tá bom? O valor do y. Para a abscissa igual a 5. E a partir daqui em diante, começa a subir novamente, tá bom? Então, é o que diz exatamente aqui. A partir desse ponto, o valor de y volta a aumentar. Dizemos que a função é crescente no intervalo de menos 2 até o 2. Olha.
do intervalo de menos 2 aqui, ó, do menos 2 no eixo do x, ó, a função é crescente, ela vem até chegar aqui. Então, nesse intervalo, ela é crescente, tá bom? Ela cresce. E também no intervalo de 5 até o 8, olha. Do 5 até o 8, ela também cresce. E ela é decrescente do 2 aqui, ó, a partir do 2 até chegar no 5, ela é decrescente. A função decresce. Ou seja, se aumentarmos o valor de x, caminhar sobre o gráfico da esquerda para a direita, os valores de y aumentam, a função é crescente. Os valores de y diminuem, a função é decrescente. Uma função será crescente em um intervalo de seu domínio se, aumentando o valor de x, o valor de f de x também aumentar. Ou seja, se você aumentar o valor de x e o valor de y aumentar também, a função será crescente. Agora, se você pegar uma função, ela só será decrescente em um intervalo de seu domínio se aumentar o valor do x, o valor do y diminuir, tá bom? Beleza. Vamos vir aqui para essa questão aqui, ó. Olha só, gente, essa questão diz o seguinte, ó. Quais dos gráficos a seguir representam uma função de a em b? Qual é o conjunto imagem de cada uma delas? Vamos analisar essa primeira, pessoal. Olha só. Beleza? Vamos analisar aqui, ó. Para todo x em A, encontramos um ponto do gráfico somente um ponto. Ou seja, olha, quando x é menos 1, encontramos esse ponto aqui, 2. Quando x é 1, encontramos esse ponto aqui novamente, 2. Não tem problema. E quando x aqui é 5, encontramos esse ponto aqui, menos 2. Está indo bem, beleza. Isto é, a cada x de A corresponde um único y de B. Beleza. Portanto, o gráfico representa uma função. Pronto, gente, olha só. Se cada ponto em x corresponde a apenas um único ponto em y na função, no gráfico, então esse gráfico representa uma função. Qual seria o domínio dessa função, gente? Olha só. O domínio são x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Olha só. Começa aqui do menos 1, né? E a bolinha está fechada. Então, vai ser o x tem que ser maior ou igual a menos 1 e o x tem que ser menor ou igual a 5. Tá vendo? Olha a bolinha fechada. Beleza. E quem seria a imagem? A imagem de f é y pertencente aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual a menos 2. Está aqui, ó, no eixo do y. Tá vendo? Olha, menos 2 e a bolinha está fechada. Tem que ser maior ou igual a menos 2 e tem que ser menor do que 3. Olha só, por que foi só menor? Porque a bolinha aqui está aberta. O 3 não está incluso nesse intervalo, tá bom? E aí, ó, está o desenho mais detalhado. Já na letra B, pessoal, é o seguinte, olha. No gráfico da letra B, podemos perceber o seguinte. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Olha só. Sendo A um conjunto de x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e x é menor ou igual a 5, para o x igual a 3 não existe um ponto correspondente no gráfico. Beleza? Não existe um ponto correspondente no gráfico. Ou seja, o x igual a 3 não corresponde a y algum. O que ele quis dizer com isso? Isso aqui, gente, olha só. No x igual a 3, não tem correspondente no gráfico aqui não, porque aqui está aberto. Se está aberto, não tem ponto correspondente quando x é igual a 3. Se não tem, essa função, ela não é, esse gráfico, desculpa, não representa uma função, tá bom? Agora vamos analisar o terceiro gráfico, olha só. Beleza. Vamos olhar aqui, para esse número 2, o x pertencente aqui, ó, esse 2 pertencente ao x. O 2, olha, tem esse ponto, beleza. Aqui, correspondente no gráfico, que liga até o 2, é o par ordenado 2 e 2. Porém, a abscissa 2 também tem esse outro ponto aqui no gráfico, olha.
2 e 3. E isso não pode acontecer. Um valor, um elemento do x só tem que ter um único ponto que intercepta o gráfico, tá bom? Não pode ter dois. Aqui tem 2, então esse gráfico não representa uma função, tá bom? Beleza, e é isso, pessoal. A nossa aula desta semana foi esta, tá bom? Espero que tenha dado para ajudá-los um pouco na compreensão do conteúdo. E até mais. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Tchau.